Olá pessoal, tudo bem com vocês? E hoje estaremos dando continuidade às aulas de biologia, falando sobre o estudo das populações. Hoje nós vamos entender quais fatores limitam o crescimento de uma população, quais os fatores fazem com que essa população aumente ou diminua. Então, aproveita, já vai se inscrevendo aí no canal e não perca essa aula, assista do início ao fim, que você vai gostar, eu tenho certeza. E não esquece de deixar o like, combinado? Vamos lá. Bem, para falarmos de populações, nós temos que entender alguns conceitos básicos. Primeiro conceito, indivíduo. Gente, o indivíduo é um exemplar de uma espécie qualquer. Peguei como exemplo esse lindo pássaro, certo? Então, é um indivíduo de uma espécie qualquer que constitui uma unidade distinta. Pronto, eu tenho um indivíduo. Tranquilo? O próximo conceito é espécie. Quando eu falo de espécie, gente, eu falo de indivíduos muito semelhantes entre si e aos seus ancestrais que vão cruzar, lembra dessa dica, naturalmente, produzindo descendentes férteis. Vamos lá. O exemplo que eu coloquei aqui para vocês, 2 morceguinhos. Não posso falar que são lindos não, porque são feinhos, né? Vamos lá. O que mais, gente? Outro conceito é população. Gente, eu tenho uma população quando eu tenho um conjunto de indivíduos da mesma espécie. E esses indivíduos estão ocupando uma determinada área em um determinado período. Nós vamos ver que essa questão de uma área em um determinado período faz sentido quando nós formos calcular a densidade populacional. Tranquilo? Fica tranquilo que nós vamos estar falando de tudo isso. Beleza? Vamos lá. Comunidade. Comunidade é o outro conceito que eu quero trabalhar com vocês. É o conjunto de populações diferentes. Essas populações elas vão coexistir em uma determinada região, interagindo direto ou indiretamente, umas com as outras. Então, o exemplo que eu coloquei foi o ser humano e os cachorros. Tranquilo? Agora, nós vivemos em um ambiente, em uma comunidade, onde nós interagimos com cães, com gatos, ratos, apesar de não ser diretamente, baratas, pássaros, não tem um monte de passarinho? Um monte de pombo? Então, várias populações de espécies diferentes em uma determinada região. Então, nós vamos ter uma comunidade. Ficou fácil, né? De boa. Vamos lá. Próximo conceito é ecossistema. Gente, tem muita gente que chega lá no Enem, lembrando que isso é muito cobrado no Enem, que confunde população, comunidade, ecossistema, biosfera. Presta atenção nas dicas, certo? Ecossistema, gente, é quando eu tenho uma comunidade, que é um meio biótico, meio vivo, interagindo com o meio ambiente físico, com o meio abiótico. Nós temos vários fatores abióticos, são fatores não vivos, certo? Como assim? Uma pedra não é viva, a água não é viva, o ar não é vivo, a temperatura não é vivo. Então, essa interação entre as comunidades e o meio ambiente físico, certo? Exemplo, lagoa, deserto, floresta. Nesse exemplo, eu coloquei alguns camelos andando no deserto. Seres vivos interagindo com o ambiente. Isso é o ecossistema. Agora, se eu pegar os ecossistemas todos e juntar, eu tenho a biosfera. A biosfera vai corresponder à parte da Terra onde tem vida. Tudo, né, gente? Todo lugar tem vida, até nos ambientes mais extremos da Terra tem vida, né? As bactérias extremófitas, por exemplo, né? Então, lembra da evolução, a origem da vida? Vocês já devem ter estudado isso em algum momento. Surgiram num ambiente muito extremo, tá? Não se preocupem que eu vou estar fazendo uma aula direcionada para a origem da vida.
Combinado? Ah, então já se inscreve no canal que você está recebendo essa aula. Combinado? Vamos lá. Pessoal, habitat. Gente, eu tenho um termo bem fácil para vocês nunca mais esquecer o habitat. Se eu perguntar para vocês onde eu encontro o elefante, você vai falar savana africana, na África. Então isso é o endereço do animal, é o habitat, onde você encontra ele, é o endereço dele. Agora, quando eu me refiro a nicho ecológico, eu estou me referindo como esse organismo vive no meio. É o papel que ele desempenha no ecossistema, tá? É um modo de vida. Por exemplo, coloquei aí a joaninha. Vocês sabiam que a joaninha é uma das maiores predadoras do mundo dos insetos? Então, olha aí, a joaninha, ela está se alimentando de um pulgão. Se eu contar uma historinha para vocês, a joaninha, ela vive em tal lugar, ela se alimenta de pulgões, ela se reproduz de tal maneira. Se vier um texto, gente, no Enem, se referindo a alguma coisa que o animal faz, está se referindo ao nicho ecológico. Não está se referindo ao habitat. Beleza? Entendido? Então, presta atenção nisso. Se falar qualquer coisa, o animal dorme tantas horas por dia, está se referindo ao nicho. Então, o habitat é o endereço. O nicho é a profissão do animal. Agora ficou fácil com essa dica, hein? Não ficou? Vamos lá. Ecótone, gente. Quando eu me refiro ao termo ecótone, eu estou me referindo a uma área de transição entre dois ecossistemas. Essas áreas geralmente têm grande biodiversidade, são berços, né? Com grande biodiversidade, uma diversidade imensa de espécies de animais. Um exemplo que eu posso dar para vocês que gosta muito de cair em prova é o mangue. O mangue, gente, ele é uma transição entre o sistema dulcícola, né, de água doce e de água salgada. Então ele tem uma mistura da água doce com a água salgada, que nós chamamos de água salobra. Certo? A água salobra, ela é uma água que ela tem maior quantidade de sais que a água doce e menor quantidade de sais que a água salgada. Ficou fácil? Tranquilão? Geralmente nesses locais você acha uma grande biodiversidade. Pássaros, cobras, né? Lagartos, caranguejos, nem se fala, né? O pessoal vai aí para pegar caranguejo, não é verdade? Então, tem uma grande biodiversidade. Até aqui ficou fácil. Beleza? Vamos lá. Olha só, pessoal, o próximo que nós vamos estar falando é do bioma. Bioma é um conjunto de ecossistemas com características uniformes, certo? Por que um conjunto de ecossistemas? Porque o bioma, eu posso caracterizar ele como grandes extensões territoriais. Não é só um pedacinho de terra, ok? Então, esses grandes pedaços de terra, eles vão ter o clima, a fauna, a flora, o solo, tudo com características praticamente uniformes. Os exemplos que eu posso dar para vocês dos biomas brasileiros: o Cerrado, onde nós estamos aqui em Minas, né? A região lá do Distrito Federal, Cerrado, Mata Atlântica, a Caatinga lá para o Nordeste, os Pampas lá no Sul, certo? Então esses são exemplos. Olha só, essa imagem é de um cerrado, só que não é o cerrado brasileiro. Vou deixar uma incógnita aí, tá? Não vou contar de onde que é, só vou contar desse bicho esquisito, porque ele não é do Brasil. Eu quero que vocês coloquem aí nos comentários se vocês sabem ou não de onde é essa foto, certo? O bicho eu já pus o nome. Gostaria que vocês me contassem qual bioma é esse. E nós podemos comparar esse bioma a qual bioma aqui, ó?
essa imagem. Beleza? Esse bicho aí, o Oricteropo, o porco da terra, ele é um bicho muito interessante. Ele tem um nariz de porco, as orelhas de mula e ele cava muito bem, certo? Então, eu posso falar que ele cava igual uma topeira. Olha que bicho interessante. 3 características bem singulares, né? Então, me conta aí nos comentários onde que esse bicho tá. Combinado? Vamos lá. Níveis de organização, gente, dentro da ecologia. Nós vamos começar de átomos, que vão formar macromoléculas. Essas macromoléculas vão formar as organelas. O conjunto de organelas vão formar células. O conjunto de células formam os tecidos. Os tecidos formam os órgãos. Os órgãos vão formar os sistemas. E o conjunto de sistemas formam os indivíduos. Agora, o conjunto de indivíduos da mesma espécie formam as populações. O conjunto de várias populações vão formar as comunidades. As comunidades, interagindo com o meio abiótico, vão formar os ecossistemas. E os ecossistemas vão formar a nossa biosfera. Ficou tranquilo? A população, gente, nós estamos, nesse caso aí, está se referindo a um conjunto de uma determinada espécie, que está dentro de uma comunidade, onde acontecem as relações entre as espécies, e essa comunidade está dentro, inserida em um ecossistema. Depois nós vamos estar falando dessas mudanças nos ecossistemas aí, que vão se chamar sucessões ecológicas. Em outra aula eu vou estar falando. Então, ó, se inscreve aí no canal para você não perder essa aula. Combinado? E todos os ecossistemas vão estar formando, então, a nossa biosfera. Tranquilo, professor. Entendi tudo até aqui. Então, eu vou complicar um pouquinho. Ah, não. Sério? Vamos falar da densidade populacional. Densidade populacional, gente, olha só. Para eu calcular, eu vou pegar o número de indivíduos em uma determinada área ou em um determinado volume. Se nós estivermos falando de peixes, eu estou falando de água, então estou falando de volume. A unidade de medida é volume. Se eu estiver falando de tamanduás, a unidade de medida nós podemos colocar como quilômetros. Entendido? Também vai ser importante nós prestarmos atenção no tamanho do indivíduo. Vamos lá. Nós vamos ter fatores que determinam essa densidade populacional. Esses fatores podem aumentar ou podem reduzir a densidade populacional. Os fatores que fazem com que a população cresça são a taxa de natalidade e a taxa de imigração. Agora vai outra dica para você. Você nunca mais vai esquecer isso e vai confundir emigração com imigração. Imigração, gente, pega essa primeira letrinha, aí a vogal I, certo? I lembra de interior. Alguém está vindo para o interior da sua cidade. Está entrando. Então, imigração, está chegando indivíduos. Beleza? Agora, o outro fator que vai influenciar no crescimento é a taxa de natalidade, que é o que? O número de nascimentos. Beleza? Os fatores que vão fazer com que caia a densidade populacional são 2 também, que é a taxa de mortalidade, né, os indivíduos que estão morrendo, e a taxa de emigração. Pega essa vogalzinha aí, o E, e lembra de exterior. O cara está saindo, está indo para o exterior. Dessa forma,
você nunca mais vai confundir imigração e emigração. Beleza? Olha aí que dica top, hein? Então já aproveita, ó. Esquece do botãozinho vermelho aí embaixo, não. Tranquilo? Vamos lá. Olha só, gente, a dinâmica da população vai tratar, então, do aumento e da diminuição do número de indivíduos em uma população natural. Vamos lá, os fatores que fazem com que ela cresça, nós já falamos. Natalidade e imigração. Os fatores que fazem com que ela caia, mortalidade e emigração. Vamos aos cálculos. Vamos lá. Olha só, você entende isso aí? População em crescimento, gente, vai ser quando eu tiver, olha que expressão interessante, a taxa de natalidade mais a taxa de imigração maior que a taxa de mortalidade mais a taxa de emigração. Agora fez sentido. Agora, quando eu tiver uma população em declínio ou em decréscimo, né? Eu vou ter a taxa de natalidade de imigração menor que a taxa de mortalidade mais a taxa de emigração. Agora, se eu tiver com essa população em equilíbrio, eu vou ter essas duas taxas, uma igual à outra. Sinceramente, não vai existir isso, tá? Isso não é real. Tranquilo? É apenas para vocês entenderem os conceitos, tá? Vamos lá. Gente, presta atenção nesse cálculo aqui, porque ele é um cálculo muito interessante. É a taxa de crescimento bruto. Taxa de crescimento bruto, gente, eu vou pegar o número final de indivíduos menos o número inicial de indivíduos e vou dividir pelo tempo. Eu vou dar exemplo. Calma. Não precisa de sair correndo aí gritando, não. Tá? Presta atenção. Nós temos também a taxa de crescimento relativo. A de cima nós vamos ter quantidade, números. A de baixo nós vamos ter um percentual. Na taxa de crescimento relativo, gente, presta atenção. Nós vamos ter o número final de indivíduos menos o número inicial sobre o número inicial de indivíduos. Ficou difícil não, gente. Tranquilo. Olha o exemplo. Eu tenho aqui taxa de crescimento, então, de bactérias de duas populações. Eu tenho uma população A, que ela tem 10.000 inicialmente, e após uma hora ela tem 20.000 indivíduos. E eu tenho uma população B, que tem 200.000 indivíduos no início e 300.000 indivíduos no final. Qual cresceu mais? Vamos olhar, então, a taxa de crescimento bruta e a taxa de crescimento relativo. Combinado? Para a gente entender esses conceitos. Então, continua o quadro, vamos fazer o cálculo da taxa de crescimento bruto. Vou pegar, então, os indivíduos, o número final de indivíduos, menos o número inicial e dividir pelo tempo. Então, eu tenho 20.000 menos 10.000 da população A, eu tenho 10.000 indivíduos em uma hora a mais, acrescentados no número inicial. Fácil, né, até aqui? A taxa de crescimento bruto da população B vai ser 300.000 indivíduos, quantidade final, menos a quantidade inicial. Então, nós vamos ter 100.000 indivíduos em uma hora, que foram acrescentados a essa população B. Entendido? Se você não entendeu, deixa as dúvidas aí nos comentários. Vamos lá. A taxa de crescimento relativo, gente, vamos lembrar, ela é o número final menos o número inicial sobre o número inicial. Então, nós teremos a seguinte situação na população A. 20.000 menos 10.000 sobre 10.000 é igual a 1. Então, eu tive uma taxa de crescimento relativo de 100%. Agora, quando eu pego como referência a população B, eu tenho 300.000 indivíduos menos 200.000 sobre 200.000. Eu tive 0,5 de crescimento, então eu tive só 50%.
de crescimento. A taxa de crescimento relativa, então, da população B é menor, apesar da quantidade de indivíduos ser maior. Olha só o que eu fiz no próximo slide. Coloquei as duas representações. Na representação A, né, da taxa de crescimento bruto, eu tive 10 mil indivíduos. E tive 100% de... Nossa, gente, quase quebrei a língua. Eu tive 100% na taxa de crescimento relativo. Não é verdade? Agora, em quantidade de indivíduos na taxa de crescimento bruto, eu tive maior quantidade de indivíduos na população B. Mas, em se tratando de taxa de crescimento relativo, eu tive só 50%. Então, de acordo com a taxa de crescimento bruto, a população B cresceu mais que a população A. Mas, levando em consideração a taxa de crescimento relativo, a população A cresceu mais que a população B. Entendido? Se teve alguma dúvida, gente, deixa aí nos comentários. Combinado? Vamos lá. Gente, preste atenção nesse gráfico aqui. Esse gráfico está representando uma curva que chama curva de potencial biótico. Seria uma curva, gente, que apresenta uma situação hipotética, porque ela não existe. É o potencial que uma população tem de crescer, mas não está levando em consideração os fatores ambientais. Presta atenção no exemplo que você vai entender. Um único casal de pássaros, chocando 6 ovos por ano, com mortalidade 0. Isso existe, gente? Não sei. Não existe, tá? Por isso que a curva de potencial biótico, tá? Ela é apenas uma curva de potencial, mas não quer dizer que ela é real. Então, com mortalidade 0, produziria ao final de 15 anos cerca de 10 milhões de descendentes. Nossa, que quantidade grande de passarinho, né? Vamos falar a verdade. Só que nós temos que lembrar que no meio ambiente há morte, há falta de recursos. Então, presta atenção no próximo. Nós vamos ter uma resistência do meio ambiente, que não vai deixar com que essa população cresça infinitamente. Então, a curva preta é a curva do potencial biótico. E a curva vermelhinha é a curva de crescimento real. Percebam que chega um certo ponto, essa curva de crescimento real ela começa a oscilar. Essa sim é verdadeira, porque a população entrou em equilíbrio. Olha só, quando uma população atinge a capacidade máxima suportada pelo meio, ela vai oscilar em torno de um valor médio. Porque vai chegar uma certa situação, olha só a próxima situação, em que começa a faltar até mesmo os componentes abióticos. Água, espaço, o clima pode mudar e matar alguns, não é verdade? Disponibilidade de nutrientes. Aí entram os fatores bióticos também, que são as relações ecológicas. Competição, predação, falta de alimento, olha só. Então, quando isso acontece, vai haver uma oscilação. Gente, se aparecer um gráfico no Enem, pelo amor de Deus, que seja uma linha reta, nem olha para o lado dele se estiver falando de equilíbrio populacional. Outra dica aí para vocês. Beleza? Vamos lá. Agora, eu vou deixar para vocês, quero ver quem que realmente assistiu esse vídeo até o fim, uma pergunta. Vou apresentar para vocês primeiramente 3 gráficos e gostaria que vocês me respondessem uma pergunta no final, que vocês vão estar deixando aí no comentário. Combinado? Nós temos essa curva, que é uma curva de mortalidade com o passar do tempo. Percebam que nós temos uma quantidade de indivíduos, eles, com o passar do tempo, começam a morrer e vão morrendo. Então, eles nasceram,
viveram e depois morreram. Eu tenho um segundo gráfico em que vai mostrar uma curva de mortalidade constante. O indivíduo já está nascendo e já está morrendo. Olha só, ele não envelhece, ele já vai morrendo, os indivíduos dessa população. Então, tem alguma coisa errada. Não é verdade? Perceba a curva de mortalidade constante. Suponhamos que aconteça uma pandemia, como está acontecendo hoje no mundo. Mas que essa doença, ela pegue tanto bebês, quanto jovens, quanto adultos, quanto idosos. Todo mundo vai morrer. Então essa seria uma curva. Assim, tá? Agora presta atenção. Essa curva é uma curva de mortalidade elevada entre os jovens. Suponhamos que também ocorra uma epidemia de uma doença que afeta os bebês e as crianças. E vai morrendo tudo. Então não chegam a desenvolver, a crescer e desenvolver. Agora é a pergunta que eu quero deixar para vocês desta aula. Qual dessas curvas é a curva ideal para uma população? A curva 1, a curva 2 ou a curva 3? Deixa aí nos comentários. Tá combinado? Beleza, eu vou estar olhando, hein, pessoal? Vamos lá. Gostaria de agradecer a todos que assistiram esse vídeo até o fim, deixando bem claro que o seu like é muito importante para o nosso canal. Se inscreva e ative o sininho para estar recebendo todas as notificações, porque eu vou colocar toda semana aula Super 10 para te preparar para o Enem, hein? Fica ligado. Obrigado por assistir esse vídeo até o fim. Fiquem todos com Deus, um grande abraço e até a próxima!